Olha só, se o caso do Banco Master, do Moraes, se tornar insustentável, a ponto de o impeachment ser cogitado, a ponto de, eventualmente, as pessoas quererem até mesmo pensar em prender o Moraes, enfim, uma investigação criminal estiver em curso, o que de fato vai acontecer? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, deixando o seu like. O algoritmo assim entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso a nossos conteúdos exclusivos. Bom, muito bem. Se tudo correr como se o Brasil fosse sério, se tudo acontecer como se o Brasil fosse um país digno de ser chamado de país, se a gente tivesse uma justiça digna de ser chamada de justiça, e assim por diante, e se a gente tivesse um parlamento, vamos também dizer, um Senado digno de ser chamado de Senado, o que poderia acontecer? Bom, poderia acontecer muita coisa, mas a gente não tem um país. Nós não somos uma república, nós não somos uma democracia, nem inabalada, nem pujante, e isso não é por conta do Moraes. O Moraes, ele é consequência disso. O Moraes, ele é sintoma da nossa falta de democracia, é sintoma da nossa república estar aos frangalhos e aos pedaços. O Moraes, ele não é a causa, ele é o resultado. É por conta de nós sermos uma república do jeito que a gente é, uma democracia do jeito que a gente é, que surgem tiranetes como o Moraes. O Moraes, ele é consequência dos nossos problemas mais profundos, que é a falta de justiça, que é a falta de um parlamento autônomo, que é a falta de um Ministério Público que, enfim, se importe em casos de corrupção e não ficar buscando gente na rede social, uma Polícia Federal que tem autonomia em relação ao governo e assim por diante. Mas o ponto, a grande questão, como eu estou levantando aqui, é o seguinte: o sistema, né, se o Moraes estiver na berlinda, se o Moraes estiver para cair, o sistema vai fazer o quê? Vai se rearranjar? O sistema o STF vai agir para se autoproteger, vai sacrificar o Moraes em prol dos demais, né? O Moraes vai sofrer impeachment, o Moraes vai ser posto numa investigação. Bom, o que vai acontecer? O Brasil, como eu disse, não é sério, né? Se fosse, é muito provável que essas coisas todas acontecessem, talvez até em conjunto, talvez até uma junto da outra. Mas, como o Brasil não é sério, é bem provável que o Moraes seja convidado a ganhar uma promoção, como acontece inclusive com os juízes aqui no Brasil, né? Um juiz, por exemplo, se ele é pego roubando, se ele é pego cometendo um crime, sabe o que acontece com ele? Nada. Ele recebe uma aposentadoria compulsória, né? Convidam ele a ser feliz, ganhando muito provavelmente todos os seus proventos, todo o seu salário integralmente, e ele vai cuidar da vida. Aliás, é um ótimo negócio. Você entra na carreira da magistratura, se torna ali vitalício, aí depois você comete um ilícito e aí te expulsam com o recebimento integral do salário e você vai fazer outra coisa. Seria uma sacada genial, né? O cara vai lá, entra na carreira, rouba, sai e vai fazer outra coisa com o salário integral. Pra você ver como há uma proteção, uma autoproteção, como o Brasil não é sério, apesar, ou além, ou muito para além do Moraes. Mas, enfim, a questão é, se tudo isso chegar ao Moraes, se o Moraes chegar a ponto de ser punido, muito provavelmente a punição vai ser ou colocá-lo de castigo, não é? Ali nos bastidores do STF, ou vão colocá-lo em algum tipo de, sei lá, de embaixada, ou vão mandar o Moraes para algum lugar que seja confortável a ele, porque o Moraes sabe de muita coisa, sabe de muita gente, e porque aqui num país como o nosso, juiz não é punido. Lamentavelmente, juiz pune muito, mas não é punido por ninguém. É uma casta, isso não é só do STF, hein? É uma casta protegida pelo próprio sistema.